Bom, tudo bem, pessoal? Meu nome é Harmony Loureiro, sou residente da PGE e professora de Direito Tributário. Eu vim aqui para o curso PED para falar para vocês um pouquinho do cronograma. Eu vou dar os pontos de 1 ao 4 do cronograma do concurso para residência jurídica da PGE. Eu trabalho lá na PG5, a minha experiência lá já estou quase acabando, já são 3 anos basicamente. E o que eu tenho para dizer para vocês é que a experiência foi muito boa, eu aprendi bastante, muito direito tributário, porque eu estagiei não, né? Fiz residência na dívida ativa e na PG de Direito Tributário também, que é a PG3. Então, a gente chega lá de um jeito, achando que sabe direito tributário e aprende assim infinitamente, porque ali, na verdade, você vai ter experiência de um escritório de advocacia pública. É isso. É muito bom, achei que valeu muito a pena a experiência. E agora a PGE está com 3 anos de residência, né? E você pode sair com um título de pós em advocacia pública. Então, acho que vale muito a pena. Realmente é um concurso para quem está saindo da faculdade agora e quer estudar para passar em outros concursos e não pretende advogar, né, na advocacia privada, eu acho que vale muito a pena. Bom, como vocês sabem, a disciplina de Direito Tributário ela foi incluída nesse edital. É a primeira vez, né? Então a gente não tem provas passadas para analisar, questões passadas, a gente não sabe como vai chegar essa prova, mas o que a gente sabe, se baseando nas outras disciplinas, é que vão ser questões discursivas e de temas geralmente complexos, assim, temas complexivos e às vezes até um pouco espinhosos. A PGE gosta, né, de doutrina, de discussão doutrinária, a PGE gosta de temas complexos. Na prova de procurador, então, nem se fala, mas a de residência também já é uma introdução disso. Então, vamos começar. Vamos começar aqui a nossa matéria. O primeiro ponto que eu venho trazer para vocês é o que é o direito tributário, que é a disciplina de direito tributário, né? É, na verdade, um ramo do direito autônomo que tenta estudar, cuidar de regulamentar as limitações do poder do Estado de instituir os tributos, regulamentar os tributos, fiscalizar e arrecadar. Essa é a minha, como vocês podem ver aqui no slide, eu não sei se está dando para ver, se está longe, é a minha conceituação, na verdade um conceito de direito tributário que eu criei a partir dos conceitos dos doutrinadores. Tem uma coisa que eu esqueci também que eu acho que é importante para vocês, sobre bibliografia. Eu indico para essa prova e para outros concursos também, que eu acho um manual muito bom, que é o do Mauro Rocha Lopes. E mais importante, que eu acho que vai ser um pulo do gato para essa prova, o curso de Direito Tributário da Vanessa Siqueira, que é a procuradora do Estado lá na PGE e ela está na banca. Então, assim, eu já estudei esse manual dela, é um manual muito bom e eu acho que atende tudo que ela é ótima, ela é incrível como professora, enfim, procuradora do Estado excelente, e o livro dela reúne posições de doutrinas diferentes, da posição do STF, é incrível, tem até jurisprudência, enfim, acho que vale a pena. Mas não a título de estudar o livro todo agora para a prova. É mais uma consulta mesmo, né, nas dúvidas que eventualmente surgirem. Então vamos voltar aqui. Conceito tributário, como eu disse, de direito tributário, é o ramo autônomo, um ramo autônomo do direito que visa a estudar os limites do poder de tributar, visa instituir limites para o poder do Estado de tributar, de instituir esses tributos, de arrecadar e de fiscalizar. Passamos. Um dos pontos do nosso edital é o Sistema Tributário Nacional. O que vem a ser o Sistema Tributário Nacional? É o conjunto de normas tributárias, é o conjunto de todas as normas que venham a dizer que o Estado pode instituir tributos. O que quer dizer? Primeira característica é a verticalização. O Estado, ele só pode instituir tributos porque ele tem a característica da verticalização. A relação, isso quer dizer que a relação Estado administrado / contribuinte é vertical, ela
ela segue em desigualdade de condições. Isso se dá em razão do poder de império do Estado, da supremacia estatal. Sim, e também em razão da indisponibilidade do interesse público, porque o sistema tributário nacional como um todo, ele vai impor limitações aos agentes públicos para que eles não excedam e não causem danos aos cofres públicos, não diminuam os patrimônios públicos. E esse sistema tributário nacional, além de tudo, e acho que principalmente, ele visa o bem comum, a consecução do bem comum. Esse é o objetivo, é o escopo do direito tributário e do sistema tributário nacional, visar o bem comum. De que forma ele faz isso? E aí é que a gente vai entrar mais na matéria. De que forma o sistema tributário nacional pratica e busca o bem comum? Busca com arrecadação, gente. E aí a gente vai ter duas formas de arrecadação. A primeira forma são as receitas por meio das receitas originárias. As receitas originárias, elas advêm da exploração direta dos bens públicos. E a outra forma são as receitas derivadas, que advêm das penalidades impostas pelo poder público e pelos tributos. E adivinhem qual vai ser a receita que o direito tributário vai se preocupar. Sim, as derivadas, especialmente os tributos. Especialmente não, somente os tributos. Bom, a gente vai conceituar tributo daqui a pouco, mas antes disso eu pretendo falar para vocês de quais são as finalidades do tributo, dos tributos, né? Eles têm 3 finalidades. A primeira é aquela que eu já falei para vocês, para alcançar o escopo do direito tributário, que é o bem comum, o bem coletivo, o Estado vai tributar, vai arrecadar receitas derivadas, que são os tributos. Essa é a finalidade precípua do direito tributário, é a finalidade fiscal. Mas ele também tem mais duas finalidades, que são a primeira não, né? A segunda, que a gente já falou da primeira. A segunda, que é a finalidade extrafiscal, que é a finalidade que o Estado tem. O Estado, quando eu falo Estado lato sensu, viu? Eu quero me referir ao poder público, não ao Estado ente da federação, eu falo Estado ente público. A finalidade extrafiscal dos tributos é aquela em que o Estado utiliza o tributo como forma de regular a economia, intervir na economia. São os tributos regulatórios, que a gente também vai falar daqui a pouco, eu vou explicar para vocês um pouco melhor sobre o que são os tributos regulatórios. E a terceira finalidade é a parafiscal. A finalidade parafiscal, ela ocorre por meio de receitas que são instituídas pelos entes e que não são recebidas por eles, são recebidas por outros entes. Exemplo maior que eu tenho de receita paraestatal são os serviços sociais autônomos, SESI, SENAI, SENAC. Eles não instituem tributo, mas eles arrecadam. E essa é uma das finalidades dos tributos da parafiscal. Então, a gente tem essas 3. Fiscal, que é a principal, extrafiscal, que é a regulatória, e a parafiscal, que é dos serviços sociais autônomos. Bom, dito isso, a gente passa para o melhor, o conceito de tributo. Vamos lá. O conceito de tributo, gente, ele vem disposto no artigo 3º do CTN, que diz que o tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse conceito, gente, parece uma coisa simples, mas na verdade ele se desmembra em algumas expressões que são muito importantes também, que a gente tem que analisar uma por uma, que cada uma delas pressupõe outras informações necessárias para esse momento. Primeiro, o tributo é prestação pecuniária. Isso quer dizer que o tributo é uma prestação, ou seja, ele é o objeto de uma relação. Lá no direito civil, quando a gente
estuda direito das obrigações, a gente aprende que a prestação é o objeto da relação obrigacional. E no direito tributário, isso não é muito diferente. O tributo ele vai ser o objeto da relação obrigacional tributária. E ele vai ser uma prestação pecuniária porque ele precisa ser em dinheiro, necessariamente em dinheiro. Compulsória. Não apareceu primeiro. Bom, o tributo é prestação pecuniária compulsória. Essa talvez seja a palavra mais importante do conceito inteiro. Acho que é bom até você sublinhar, circular. A compulsoriedade é, sem dúvida nenhuma, a característica mais importante do conceito de tributo. Porque os tributos não existem sem compulsoriedade. Aquilo que não é compulsório não é tributo. Você pode ter certeza que se você se deparar com alguma cobrança estatal que não seja compulsória, não é tributo. Tem outra natureza, tem natureza civil, tem qualquer outra natureza, mas não é tributo. Tributo necessariamente é compulsório, é obrigatório. O dever de pagar tributo, ele independe da vontade do contribuinte. Querendo ou não, você vai pagar. O fato gerador ocorreu, você precisa pagar. Independentemente se você quer ou não, se você necessita ou não, se você praticou um fato gerador de um tributo, você vai ser sujeito passivo dele. Em moeda ou cujo valor tributa prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Em moeda, como eu já falei, o tributo ele necessariamente tem que ser em moeda corrente. Não adianta eu chegar para você, para o Estado, para a PGE e falar que eu vou pagar um tributo com cruzeiro. O cruzeiro já foi embora, não é mais a nossa moeda, a gente tem que pagar em real. A gente tem que pagar na moeda corrente, em moeda nacional. Não adianta eu querer pagar em dólar também ou em euro. Tem que pagar em dinheiro. Em dinheiro, em moeda corrente. Ou cujo valor nela se possa exprimir. E aí é que está o nosso problema, porque essa expressão ela já foi tema, alvo de muita controvérsia na doutrina. Porque se a gente fala que o tributo deve ser pago em dinheiro, o que essa expressão, cujo valor nela se possa exprimir, ela significa? Por que ela está no conceito de tributo? E aí teve já muita discussão, e o que eu posso dizer para vocês é, até o presente momento, os tributos são pagos em dinheiro e moeda corrente. Mas o CTN, no artigo 3º, que foi criado anteriormente à Constituição, deu a deixa de você pagar o tributo em outra espécie. Ah, mas é tributo in natura? Não, porque isso é terminantemente vedado. O STF já disse que são vedados os tributos in natura, os tributos pagos com serviços. Antigamente, muito tempo atrás, já se pagou tributo com serviço, com saca de café, com produtos agrícolas, mas hoje em dia isso é vedado. Então, o que seria a expressão cujo valor nela se possa exprimir? O que seria essa expressão? O que ela diz? Gente, o que eu posso dizer é, como eu falei, em dinheiro. Mas se chegou à conclusão de que essa expressão significa e pode significar, e realmente me parece, que ela quer dizer que é possível pagar tributos com dação em pagamento. Veja, cujo valor nela se possa exprimir. Isso é dação em pagamento. Mas aí agora já se chegou, a doutrina já chegou nessa conclusão de que sim, é possível pagar com dação em pagamento. E a discussão doutrinária, a divergência que eu acho que você deve guardar, é essa aqui. A divergência que você precisa guardar sobre dação em pagamento é: parte da doutrina diz que a dação em pagamento sempre foi possível. Sempre foi possível, o ordenamento, o CTN, no artigo 3º, sempre autorizou o pagamento de tributo com dação em pagamento. Está lá escrito, cujo valor nela se possa exprimir. E a outra corrente diz que, não, peraí, isso nunca foi tão claro assim. Na verdade, a dação em pagamento, ela até é possível, mas ela só foi possível a partir de 2001, com a Lei Complementar 104. Porque a Lei Complementar 104, gente,
ela diz exatamente, ela fala exatamente do pagamento de tributos com dação em pagamento, mas ela faz uma ressalva, somente é possível a dação em pagamento nos casos de bens imóveis. Então, essa segunda corrente diz que sim, ela é possível, mas somente depois da Lei 104 de 2001 e só para bens imóveis. A doutrina majoritária. É claro que se cair numa questão, eu acho uma boa questão, eu acho uma ótima questão para a PGE, para a prova da PGE, da residência, por exemplo, uma pergunta assim, é possível a dação em pagamento para o pagamento de tributos? Não está dizendo que é só em moeda? Algo assim, um texto sobre isso, falando do artigo 3º, do pagamento em moeda obrigatoriamente, e perguntando se tem alguma outra forma de pagamento de tributo. Eu acho que isso é uma boa questão. Acho que vocês deviam anotar isso no caderno de vocês, para dar uma revisada na véspera. Então, é possível sim a dação, viu? Tem duas correntes, a primeira que diz que sempre foi possível e a outra que diz que só foi possível a partir de 2001, com a Lei Complementar 104, para os bens imóveis. E a corrente majoritária é a primeira, que sempre foi possível. É essa corrente que está se adotando agora. Continuando o nosso conceito de tributo, que não constitua sanção de ato ilícito. Gente, muito importante também essa parte do nosso conceito de tributo, porque o tributo, ele não constitui sanção de ato ilícito de modo algum. Ele não deve ser enxergado como uma penalidade, ele não tem que ser enxergado como uma multa, tá? Para isso existem as multas. As multas são sanções por ato ilícito. Você paga a multa porque você infringiu a lei em algum aspecto. Você comete uma infração ambiental, você paga a multa. Tá? Os tributos não são multa, eles se diferem das multas, se diferem das penalidades pecuniárias. Isso tem que ficar muito claro. Sim, eu trouxe um RESP aqui para vocês, uma decisão importante também, que eu acho que só corrobora isso, né, na verdade. Foi um RE de São Paulo, em que o relator disse: o acréscimo de 200% de um imposto imobiliário sobre imóveis em que haja construções irregulares é inconstitucional. Esse acréscimo, ele é sanção por ato ilícito e o direito tributário não tem esse objetivo. O CTN não admite que se tenha tributo como sanção de ato ilícito. Então, esse foi um RESP em que o Estado quis tributar 200% para construções irregulares. E aí o STF entendeu, no RE, entendeu que isso é totalmente condicional, porque o tributo não tem essa característica, não tem essa função. E ele estava usando o tributo como sanção, como penalidade para quem construísse de maneira irregular. Instituída em lei. Tributo é prestação pecuniária, compulsória, que não constitui sanção por ato ilícito, instituída em lei. Isso também é uma parte muito importante, porque o tributo, o poder de tributar, ele é dado pela Constituição aos entes, mas o poder de tributar é dado pela Constituição, mas os entes, para instituir o tributo, eles precisam fazer isso por lei, por meio de lei. Lei ordinária, em tese, mas também pode ser por lei complementar. Isso quem vai escolher também é a Constituição. Quando a Constituição dispuser o ente X, o Estado, ou o município, ou a União, pode instituir tal tributo por meio de lei complementar. Isso o artigo 46 da Constituição vai dizer todas as hipóteses em que são necessárias a lei complementar. Mas a regra é da lei ordinária mesmo. Mas, assim, além dessa regra, o que eu tenho para dizer para vocês é que não é possível instituir tributos sem lei. Isso é uma norma, assim, inderrogável, vamos dizer assim. Ela não comporta exceções. A instituição de tributo deve ser por lei, ordinária ou complementar. E aí vai dizer, a Constituição que vai dizer. E outra coisa muito importante, que eu tenho a perguntar para vocês, mas eu já vou responder também, é se uma medida provisória poderia instituir um tributo. O que vocês acham? Enfim, não sei o que vocês acham, mas já vou dar a resposta. Sim, viu? A medida provisória,
ela tem força de lei. Muito tempo na doutrina se discutiu e boa parte da doutrina dizia que não tinha cabimento medida provisória para instituir tributo, porque a medida provisória ela tem um prazo curto. Dentro desse prazo ela tem que ser convertida em lei, então não tem cabimento ela poder instituir um tributo que, em regra, deve respeitar os princípios da anterioridade, nonagesimal e geral. Tem que esperar um tempo para poder ser cobrado. Mas assim, isso já foi superado e sim, medida provisória pode instituir tributo, porque as medidas provisórias elas têm força de lei, elas têm força de lei ordinária. Então, o que eu quero te explicar dessa situação é que as medidas provisórias elas só vão poder instituir aqueles tributos em que não haja a necessidade de instituição por lei complementar. Todos aqueles tributos que possam ser instituídos por lei ordinária vão poder necessariamente ser instituídos também por medida provisória. O único adendo e requisito para isso é que essa medida provisória ela seja convertida em lei até o último dia do exercício fiscal em que ela foi feita, em que ela instituiu o tributo. Então, se eu, presidente, enfim, se eu faço uma medida provisória hoje para instituir um tributo que não exige a lei complementar, eu tenho que converter ela em lei, eu necessariamente preciso converter essa medida provisória em lei até o último dia do ano, até 31 de dezembro, né? Porque o exercício fiscal, ele coincide com o nosso ano civil. Então, o próximo exercício fiscal vai ser só 1º de janeiro de 2020. Então, até 31 de dezembro, essa medida provisória vai ter que ser transformada em lei. Mas sim, medida provisória pode e deve instituir tributo e majorar tributo, viu, gente? Quando eu falo instituir, eu falo majorar também. Sim, instituído em lei. Ah, sim, eu preciso falar de uma coisa muito importante para vocês. Não comporta exceção, a reserva legal não comporta exceção no direito tributário para instituir os tributos, certo? Só que tem exceção, sim, para majorar. Para majorar, eu vou ter 3 exceções, que eu não vou precisar de lei, tá? E quando eu falei de medida provisória, tem que ficar claro para vocês que medida provisória não é uma exceção. Medida provisória, ela tem força de lei, então ela não é uma exceção à reserva legal. Por isso eu digo que o princípio da reserva legal no direito tributário, para instituir tributo, ele não comporta exceção mesmo, tá? Mas para majorar, eu vou ter 3 exceções em que a Constituição deixou muito claro que o poder público, o poder executivo pode majorar o tributo. São os 3 casos: alteração de alíquotas de tributos extrafiscais. São os tributos regulatórios, que a gente falou da finalidade extrafiscal, lembra? Que é o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF. Para aumentar, mexer nessas alíquotas, o poder executivo não precisa fazer lei, tá bom? A segunda exceção, o poder executivo ele pode restabelecer as alíquotas da CID de combustível. Essa primeira exceção, que eu falei dos tributos extrafiscais, sempre existiu na Constituição. As outras 2 que eu vou falar, que são 3, as outras 2 elas vieram via de emenda e as 2 tratam sobre impostos de combustíveis. A segunda é a possibilidade do executivo restabelecer as alíquotas da CID de combustível, tá? E a terceira é a possibilidade dos estados e do Distrito Federal, por meio de convênio, definirem as alíquotas do ICMS monofásico incidente sobre os combustíveis. Então, o que você tem que ter em mente é que o princípio da reserva legal, ele não comporta exceções. Porque o princípio da reserva legal, ele se refere à instituição dos tributos. A instituição dos tributos só pode ser feita por meio de lei ou medida provisória, que tem força de lei. Mas a majoração de tributos, ela comporta 3 exceções, que são essas que eu acabei de falar aqui, nas quais o poder executivo vai poder mexer nas alíquotas, alterar algumas alíquotas, sem necessidade de lei. Então, ficou
ficou claro as 3 exceções. Assim, a primeira está disposta, se você quiser anotar no seu caderno, no 153, parágrafo 1º da Constituição. A segunda, as 2 últimas, né? A segunda e a terceira, que foram instituídas, acho, se eu não me engano, pela emenda constitucional 37, mas eu não tenho certeza, então é melhor você não anotar. Também não faz muito sentido anotar isso, mas enfim, elas foram instituídas por emenda e tratam de combustível e estão na Constituição atualmente no artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, e a terceira do ICMS monofásico está no 155, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição.